Continuando, teremos o prazer de ouvir agora o senhor César Mori Júnior, presidente da Associação do Circuito Ferroviário Vale Verde. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu queria agradecer. Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos que estão aqui e agradecer ao deputado Duílio, principalmente, por nos conceder essa oportunidade. E ele que nos ouviu primeiramente e se interessou pelo assunto, que eu acho que é um assunto hoje crescente no país. Ele como ex-ferroviário, eu como filho e neto de ferroviário, sou apaixonado pela causa. E, como tal, eu gostaria, antes de começar, apresentar um videozinho que eu trouxe, que é da cidade de Ribeirão Vermelho, que é para entrar um pouquinho ainda mais no clima. E o Cassiano, por gentileza, você poderia colocar o vídeo, que você conhece o vídeo? Aberto lá, né? Volta no... Isso. É autoexplicativo. Ribeirão Vermelho nasceu às margens do Rio Grande. No final do século XIX, a economia da região era impulsionada pela navegação fluvial. Os vapores traziam todo tipo de suprimentos para as cidades vizinhas e eram os responsáveis por abastecer o comércio. Logo, a economia cresceu e a navegação local deixou de ser o suficiente para transportar as mercadorias. Então, na década de 1920, a Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas passou a também operar na área, com diversas embarcações que desciam e subiam pelo Rio Grande, levando passageiros e produtos. Com o ciclo do café em Minas Gerais e o surgimento da máquina a vapor, muito mais eficiente para o transporte de mercadorias e pessoas, a navegação deixou de ser o principal motor da economia do arraial e a ferrovia assumiu esse papel. Em pouco tempo, a Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas ampliou seu alcance com a concessão da Estrada de Ferro de Oliveira e transformou o arraial de Porto Alegre, como Ribeirão Vermelho era conhecida, em ramal da ferrovia. A ampliação das trocas comerciais forçou a empresa a investir em infraestrutura para dar apoio às atividades do porto e da ferrovia. Por isso, em 1888, foi inaugurada a Estação Ferroviária de Ribeirão Vermelho. O prédio representa para os ribeirenses todos os indicativos sociais e econômicos que caracterizam a comunidade, como a motivação agrícola, a história ferroviária, a fixação da classe operária e sua influência nos processos políticos e sociais do município. A proclamação da República em 1889 favoreceu toda a região, já que o governo de Minas Gerais montou um plano de viação férrea incentivando a construção de ferrovias no estado. A Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas aproveitou o momento para expandir suas linhas e ligá-las aos estados de Goiás e Rio de Janeiro. Além disso, ampliou a estrutura de Ribeirão Vermelho com a construção da ponte sobre o Rio Grande
que facilitava o transporte por trens e de todo o parque ferroviário da cidade, como oficinas, casas de operários e a grande rotunda. A rotunda era utilizada para fazer a manutenção e montagem das locomotivas e realizar reparos das máquinas. Sua construção foi concluída em 1895, mas ela só foi inaugurada no ano seguinte. As obras foram feitas pela Brazilian Contractors Corporation e a globalização é sua marca registrada, já que todo o material foi importado. Eram feitas reformas, reparos e montagens de locomotivas, bem como a montagem das carcaças dos carros e seus revestimentos. Na época de maior produção, as oficinas chegaram a empregar 800 pessoas. Outros prédios foram construídos para dar apoio às atividades do parque ferroviário, como o posto médico, o restaurante, a conserva externa, a estação radiotelegráfica, a casa do agente, destinada à moradia do chefe da estação e sua família, e o armazém de baldeação, utilizado como depósito das mercadorias transportadas pela estrada de ferro. Todos esses prédios foram construídos com uma tecnologia avançada para os padrões brasileiros da época e, em sua maioria, foram utilizados materiais importados, desde a madeira das vedações até o ferro de algumas estruturas. Continuando, então, eu acho que foi suficiente para vocês entenderem a importância que o patrimônio ferroviário tem a trazer para todas as cidades que têm essa vocação. Porque quando houve essa privatização da malha ferroviária, houve também uma perda muito grande. E essas cidades se viram às voltas com elefantes brancos, às vezes, como o caso da Rotunda, como o caso das oficinas lá de Lavras, que não está muito longe da Rotunda. E eu acho que as cidades que têm esse patrimônio perderam muito, porque hoje nós vamos ser obrigados a resgatar, a restaurar esses espaços. E eram espaços que estavam lá. Eles não nasceram assim. Eles poderiam ter sido preservados desde o início, mas foram abandonados pelas próprias operadoras que descumprem até hoje o contrato de concessão. E descumprem na cara dura. Porque cobra-se, todo mundo cobra, e eles simplesmente fazem vista grossa. Num país onde nós temos agências reguladoras que também não funcionam, porque nós tivemos notícias de 2.500.000 reais, são 2 bilhões, né, pastor? São 2.500 bilhões de reais de multas não cobradas. Eles vão empurrando, e continuam empurrando até hoje. Enquanto isso, nós temos uma ferrovia cada vez menor no país, num país gigante, continental como o nosso, que devia estar levando a ferrovia avante e faz completamente o inverso. E eu pensei no início que eu era louco, que eu seria uma voz isolada, e hoje eu percebo que não. Eu percebo que o brasileiro está acordando para isso, a ferrovia hoje é uma evidência. E essa audiência aqui, ela é muito importante para que todas as pessoas, principalmente o mineiro que tem o trem na alma, não existe mineiro sem trem. O mineiro já nasce com o trem na boca. Qualquer coisinha é trem. É verdade. E isso é muito importante. É importante que nós precisamos resgatar isso. Resgatar a nossa história, porque a ferrovia, ela escreveu a história desse país com trilhos. E nós não podemos esquecer que os nossos antepassados, os nossos parentes, nós temos aqui várias pessoas que são filhos ou netos ou bisnetos de ferroviários, e nós precisamos de preservar isso. É uma missão. Teve uma audiência pública aqui nessa casa, foi o ano passado, se eu não me engano,
em que o diretor do DENIT esteve aqui e ressaltou a mesma coisa que eu estou dizendo, que as operadoras, elas deveriam estar cumprindo o contrato de concessão e não o fazem. Por isso, os trens não estão na linha. E é exatamente isso que nós precisamos. Eu trouxe um documento que eu acho que você fazer uma audiência pública e você ficar só no blá, 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 não adianta. Palavras a gente fala sempre, a gente reclama, a gente fala, não adianta. É preciso um documento que vá validar tudo isso que nós estamos falando aqui. E esse documento ele precisa ser chancelado por todos nós que estamos presentes aqui, para que nós possamos dirigir as demandas dos preservacionistas e de todas essas pessoas que, junto comigo, no Brasil, fazem a mesma questão, por que a ferrovia brasileira está abandonada. E é esse documento que nós vamos dirigir à Presidência da República, aos ministérios, ao governo do Estado, aos senhores deputados federais, estaduais, a todas as autoridades brasileiras, para que tomem uma atitude urgente, antes que nós não encontremos mais nada. E antes que o crime acabe por dilapidar toda a nossa história, todo o nosso patrimônio. E um país sem memória é um país condenado ao esquecimento. Isso é muito importante que nós ressaltemos. E eu trouxe esse documento, eu espero que no final nós todos assinemos, vocês também que estão aqui presentes, e as autoridades que estão aqui na mesa, chancelemos esse documento para que ele tome, a partir da iniciativa do deputado Duílio, nós vamos entregar esse documento a ele, para que a gente possa dar sequência, então, às nossas demandas, aos nossos questionamentos. Né, pastor? Eu, na verdade, eu tinha preparado mais uma fala com mais conteúdo. Eu ia apresentar, inclusive, aqui o nosso projeto lá do Circuito Ferroviário Vale Verde, mas acontece que o governador já tem uma cópia desse projeto, o secretário de Turismo já tem uma cópia da nossa proposta, o deputado Duílio tem uma cópia do nosso projeto, e um membro da Comissão de Turismo da Assembleia também tem uma cópia do nosso projeto e já considerou o projeto como de extrema importância para a região sul de Minas. Esse projeto, ele simplesmente, ele vai de um ponto ao outro, numa área de tamanha importância que vai abranger 95 municípios. Não é só Lavras, Carrancas, Itumirim, Ribeirão Vermelho. São 95 municípios que vivem no entorno, que vão ser afetados ou beneficiados indiretamente pelo projeto. São 1,5 milhão de pessoas. Não são só 50 mil pessoas ou 30 mil pessoas. É um projeto autossustentável, que vale o investimento que vai ser obrigado a investir no seu desenvolvimento. Então, eu não vou apresentar tudo isso devido às outras pessoas que precisam falar, como a doutora Zane, que eu acho de extrema importância o que ela vem a trazer para nós também, e o Sávio. Então, eu acho que é desnecessário apresentar esse projeto, já que tantas pessoas e tantas autoridades já conhecem esse projeto. Seria repetir demais. Então, eu agradeço a todos a oportunidade. Eu acho que esse vídeo ele trouxe um pouco de emoção também, de saudade, que é o que a ferrovia nos traz. E vamos tocar o barco. Que sem essa... não, é um barco. Se a gente não tocar esse... tá bom, trem. Se a gente não tocar esse trem adiante, a gente vai ficar só no blá, blá, blá. E é exatamente o que eu não quero. Eu não quero ficar no blá, blá, blá. Muito obrigado a todos e vamos seguir em frente. Queremos agradecer a participação do senhor César Júnior, parabenizando pelo seu trabalho e também pelo seu idealismo em favor do setor ferroviário. Vamos passar a palavra ao senhor Francisco Sávio Maurício Araújo, gestor do contrato da Bom Sinal Industrial e Comercial Limitada de Fortaleza. É um prazer recebê-lo nesta casa. Ok, boa tarde, os senhores da mesa, saúdo os senhores, os ouvintes, e agradecer esse espaço que foi cedido para que a Bom Sinal possa apresentar uma solução de mobilidade urbana
para as grandes capitais. Tá? O nosso veículo, ele é chamado veículo leve sobre trilhos. Tá? Ele é o que se chama na Europa de tramway, tranvia, e que se chama na América do Norte, Estados Unidos, de LRV, tá? Light Rail Vehicle. Tá? Passa, por favor. Bom, está pequenininho ali, mas eu vou tentar falar para vocês. A Bom Sinal, tá? Ela é uma empresa que ela surgiu no interior de São Paulo, é uma empresa brasileira, tá? E, pelos incentivos do governo do Ceará, ela conseguiu desenvolver um produto, né, de qualidade, né, chamado VLT. Tá? Ele foi desenvolvido pela engenharia brasileira, tá? Utilizando os melhores recursos, os mais modernos recursos ferroviários, né? E hoje nós temos vários projetos de VLT em andamento e veículos entregues no Brasil. Tá? A Bom Sinal, ela fala um pouquinho da empresa, tá? Depois eu entro no produto para que vocês possam entender, né, melhor de onde surgiu essa ideia do VLT. Tá? E o propósito da apresentação aqui é apresentar uma solução para o problema que o Mori apresentou agora há pouco. Né? Vocês têm um acervo histórico, vocês têm ferrovias subutilizadas ou não utilizadas, né? E vocês poderiam colocar um material rodante, um trem com tecnologia avançada, né, que vai fazer esse sincronismo do histórico com o moderno. Né? Então, a nossa empresa, tá, ela hoje ela é a única empresa a implantar o sistema VLT no Brasil. Tá? Quem tem observado na mídia muita coisa sobre VLT, né? VLT Brasília, VLT Maceió, VLT Recife, VLT Fortaleza, né? Então, a Bom Sinal está encabeçando esses contratos, produzindo e entregando esses trens. Tá? Ainda no final desse ano, nós iremos operar comercialmente 4 a 6 trens, né, já entregues para os clientes, Recife, Maceió e em Fortaleza. Tá? Pode passar, por favor. O mercado. Tá? O Brasil possui mais de 14 mil quilômetros de malhas ferroviárias ociosas ou abandonadas. Né? O sistema VLT da Bom Sinal revitaliza essas áreas degradadas através de um transporte de alta capacidade em área urbana ou ligações entre cidades de pequeno, médio e grande porte, desde seu centro urbano. Então, ela pode ligar cidades pequenas, médias e grandes. Ela pode traspassar um centro urbano, né, atendendo uma demanda, né, de passageiros, ou ela pode levar uma demanda de passageiros para um polo industrial, levando para um polo dormitório, né, como eu vou explicar mais na frente, o que está acontecendo no Ceará. Tá? A definição do nosso produto. Tá? O VLT da Bom Sinal é um modal de transporte público sob trilhos, com custo de investimento, capacidade de transporte e tempo de implantação adequados ao atendimento de cenários específicos e demanda existente, insuficiente para o investimento em modais mais onerosos. Eu vou apresentar posteriormente um quadro que faz um comparativo entre a implantação dos sistemas de mobilidade urbana, tá? O metrô, o BRT, o VLT. Tá? E vocês vão observar as vantagens e também desvantagens dos sistemas. Tá? Questão de custo, tempo de implantação e intervenção. Tá? Passa, por favor. O conceito do VLT. Tá? Ele apresenta uma melhoria de qualidade de transporte. Tá? É um transporte urbano e interurbano, falei, para pequenas, médias e grandes cidades,
né? Função, desempenho e layout adequado à área urbana, conforto e segurança. Todos os sistemas de segurança do VLT, eles são superdimensionados, tá? Eles são duplicados para que o usuário possa utilizar esse veículo com a total segurança. Tá? Conforto, né, e segurança. Reduz o tráfego das rodovias. Um ponto bastante interessante aqui. Todo mundo já sabe que a grande preocupação nossa nas grandes capitais se chama-se engarrafamento. Eu mesmo sofri um engarrafamento quando eu vim para cá, para a cidade, né? Saí do aeroporto, demorei 1h30 para chegar aqui no centro da cidade, né? Então, isso é uma repetição nas grandes capitais. Fortaleza também é assim, Maceió, Recife, São Paulo nem se fala, Brasília. Então, o veículo sobre trilhos é uma oportunidade que o gestor público tem de desafogar o trânsito e oferecer um produto, um transporte de qualidade para que nós possamos utilizar. Tá? Um veículo que ele dá uma confiabilidade de tempo, o trem não atrasa. Sabe que a hora tal ele vai bater na estação. Né? A cada 5 minutos ou a cada 10 minutos tem um trem chegando para levar você para o seu trabalho, para o seu lazer, né? Para a sua casa. Né? Então, hoje, a gente está observando no mercado que o VLT ou o trem, o metrô, está se tornando uma solução, né, para a mobilidade urbana, em busca de desafogar, né, esse tão massacrado sistema rodoviário. Tá? Então, ele proporciona menor tempo de viagem, ele possui uma baixa emissão de gás. Tá? O nosso produto ele se enquadra na categoria Euro 4. Tá? A categoria Euro 4 é aquela categoria dos grandes sistemas europeus. Tá? Ele vai emitir CO2 na quantidade de 9 gramas por quilômetro por passageiro. Se você faz um comparativo, um táxi ele emite 222 gramas por quilômetro por passageiro. Né? A diferença. Né? Então, se fala também muito que o VLT movido a biodiesel, né, é um combustível integrado com a preocupação de desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Né? Então, o veículo, por que não dizer que o VLT também é um veículo verde? Tá? Então, ele é adequado às vias existentes, tá? Ele se adequa à sua via, você tem aqui quilômetros e quilômetros de vias subutilizadas, você vai contratar um sistema VLT, você não precisa se preocupar com infraestrutura se você tem uma via lá. Você não precisa construir sistemas de transmissão de energia para pôr um metrô elétrico se um VLT a biodiesel pode atender. E o custo bastante inferior. Eu vou mostrar para vocês o custo mais na frente. Tá? Menor tempo de implantação entre os sistemas sobre trilhos. Características operacionais. Regularidade e pontualidade, né? Segurança operacional do sistema e de seus passageiros, frequência de circulação com precisão, menor tempo de espera e de percursos dos passageiros, ar-condicionado, isolamento termoacústico, aceleração suave. Tá? Já falei, ele é movido a biodiesel, ele é a motorização do VLT. Ele é desenvolvido por uma empresa líder mundial na Alemanha, tá? E ele é adaptado para rodar com 100% de biodiesel. Tá? Embora a gente saiba que a Petrobras fornece hoje, na regulamentação B15, B5, 5% de biodiesel para 95% de combustível. Tá? Então, a transmissão hidromecânica, movimentação bidirecional, vou explicar o que é isso mais na frente. Tá? 2 cabines de comando, solução, salão contínuo com gangway, é o que a gente chama de sanfona, né? Nos ônibus biarticulados. Né? Vindo para cá, eu observei que vocês têm aqui o modal BRT, mais ou menos o ônibus ele anda junto com o táxi na via dedicada, mas vocês não têm ônibus articulado, eu não vi, pelo menos. Né? Então, o VLT ele é como se fosse um ônibus articulado de 2 carros, 3 carros ou 4 carros. Tá? Passei.
Para vocês entenderem, tá? O sistema é novo, mas ele já foi aprovado pelo mercado. Tá? Hoje, nós temos contratos em andamento para Fortaleza, né? Uma quantidade de 6 VLTs, que são 6 composições de 4 carros, tá? Um total de 24 carros. Desses 6 VLTs, nós já temos entregues 5, e até o final do ano de 2011, eles vão trabalhar em operação comercial, já levando os passageiros para a linha já existente, né? Recife, nós temos 7 VLTs em fabricação, sendo que desses 7, 2 já entregues para o cliente, e até o final do ano, 2 vão operar comercialmente. Tá? Maceió, nós temos 8 VLTs de 3 carros, 2 carros em fase de testes, para operar também no final do ano. Sobral, no interior do Ceará, nós temos 5 carros, tá? Desses 5, 2 carros entregues e iniciando a operação comercial até o final do ano. Tá? Em Macaé, nós temos 4 carros em fabricação. Arapiraca, 2 carros. Juazeiro do Norte, 3 carros. Né? Esse é o aspecto visual do nosso carro de Recife. Tá? Ele é um VLT de 3 carros. Tá? Hoje nós entregamos 2 carros, total de 7, né? E ele está em processo de teste dinâmico. O governo de Recife está com um estudo de implantar um sistema de VLT para levar o trabalhador do centro de Recife para o porto de Suape e vice-versa. Né? Então, ali são 13 quilômetros de via, tá? Hoje totalmente interditada pela rodovia, né? E a solução que o governo está encontrando é implantar esse sistema aí. Tá? Próximo, por favor. Maceió. Tá? 2 VLTs, de um total de 8, já em processo de teste dinâmico. Adiante. Nós temos um sistema já implantado, tá, há 2 anos no interior do Ceará. Tá? É um sistema de VLT composto por 2 carros que ligam 2 cidades, importantes polos comerciais da região, Juazeiro do Norte e Crato. É um sistema que está em operação, em pleno andamento. Né? Ele faz a ligação rápida e econômica entre essas 2 cidades. Né? Ele traz o benefício para a população e a operação está desde 2009. Tá? Próximo. Fortaleza. Né? Esse é o sistema que vai avançar 5 VLT de um total de 6 entregues, né? Início de operação comercial até o final de 2011. Vamos passar mais uma para o tempo. Tá? Pode passar. Pessoal, queria que vocês observassem esse quadrinho aí, tá? Isso é um comparativo de sistemas, tá? E valor por quilômetro. Se você for implantar um sistema de metrô de superfície, você vai ter que desembolsar 50 a 100 milhões de reais por quilômetro, em média. Tá? Se você for implantar o VLT elétrico, você vai desembolsar 30 a 50. Já o biodiesel, entre 10 milhões a 20 milhões, valor bem inferior ao metrô de superfície e ao VLT elétrico. Tá? Pode passar. Vamos passar. Queria só mostrar mais um quadro e finalizar. Tá? Já está avançado. Bom, eu queria só informar que a emissão de CO2 do VLT biodiesel, ele é 9 gramas por quilômetro por passageiro. Tá? O ônibus, ele emite 22,87 gramas por quilômetro por passageiro. E o táxi, 222. Tá? Então é isso, pessoal. Eu queria trazer essa apresentação, divulgar esse sistema para vocês. Né? Fica os nossos contatos da empresa, quem se interessar. E obrigado pela atenção.